Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai continuar falando sobre a normalização, certo? A gente na aula passada falou sobre a primeira forma normal, hoje a gente vai falar sobre a segunda forma normal, certo? Bom, começando aqui, uma tabela ela só pode ser considerada na segunda forma normal se ela tiver na primeira forma normal, ok? Todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária, certo? Ou seja, dependente de toda a chave e não apenas uma parte dela, ok? E se o nome do produto já existe na tabela de produtos. Ou seja, a segunda forma normal trata dessas anomalias e evita que os valores fiquem em redundância no banco de dados. Bom, quais são os procedimentos que a gente deve fazer para transformar, para poder normalizar um banco de dados na segunda forma normal? O primeiro deles é identificar os atributos que não são funcionalmente dependentes de toda a chave primária, ok? E a gente deve remover da entidade todos os atributos identificados e criar uma nova entidade com eles, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo da segunda forma normal, certo? Então, vamos considerar essa tabela aqui. Bom, aqui a gente tem uma tabela que não está ainda na forma normal, e analisando ela, a gente vai ter lá o nome do produto, que é dependente do código do produto, porém não dependente do N pedido ali, né? Como a gente está vendo, que é uma chave primária da tabela, ok? Então, portanto, não está na segunda forma normal. Isso gera alguns problemas com a manutenção dos dados, pois se não houver alteração no nome do produto, a gente tem que alterar em todos os registros da tabela venda. Certo? Então todos os registros aqui da tabela venda a gente vai ter que alterar caso tenha alguma alteração, certo? Então se houver alguma alteração no nome do produto aqui, ok? A gente vai ter que alterar ele em todos os outros registros de toda a tabela venda, ok? Então para normalizar essa tabela a gente vai ter que criar uma tabela produto, como vocês estão vendo aí, que vai ficar com os atributos código do produto, código produto e produto. E na tabela venda, a gente mantém somente os atributos N pedido, ok? Código produto, quantidade de valor unidade e subtotal. Aí a gente, como vocês podem ver no resultado aí, certo? Então aqui a gente, na parte de cima vocês estão vendo aqui, tem a tabela na segunda forma normal, já com o código do produto e produto, certo? E a tabela na segunda forma normal ainda com essa de venda, né? Então, com o número do pedido, código do produto, quantidade, valor da unidade e o subtotal, ok? E aí, conforme a gente viu na primeira forma normal, tá? Então, resumindo, quando a gente aplica a normalização é comum gerar novas tabelas, a fim de satisfazer as nossas formas normais que vão ser aplicadas. Agora, passando um outro exemplo para vocês aqui um outro exemplo de normalização na segunda forma normal, certo? A gente tem aqui uma tabela que também não está na segunda forma normal, essa tabela aqui, que tem lá o CD locação, CD filme, o título do filme, a devolução e o CD cliente. Então a gente pode observar que nessa tabela apresenta uma coluna responsável por armazenar o título do filme, onde ele foi alugado e está associado a um número de locação, ok? Porém, ele também está associado a um código, tornando então um valor que não é totalmente dependente da chave primária da tabela, ok? Então a gente cria essa tabela, tá? Então a gente, como vai aparecer aqui para vocês, a gente cria uma tabela com o CD filme e o título do filme, ok? Para armazenar os filmes. E se em algum momento a gente tiver que alterar o título do filme, aí a gente vai ter que vai ter que procurar e alterar os valores em cada tupla, né, em cada linha, né? Uma tupla é uma linha da tabela. Isso demandaria um trabalho e tempo desnecessário. Porém, quando a gente cria uma tabela e vincula ela com os recursos da chave estrangeira, a gente torna o banco mais organizado e ágil, né, para as futuras consultas. E até mesmo manutenções que podem vir a ser necessárias, ok? Então essa daqui já é a tabela na segunda forma normal, como que ficaria a tabela de filmes, né? Então
a gente teria lá CD locação, CD filme devolução e CD cliente. E no CD filme e o título do filme, a gente adiciona somente o título do filme, tá? Quando a gente precisar de buscar no banco, a gente vai lá e busca pelo ID do CD, no CD do filme, e acha o título ali do filme, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso sobre a segunda forma normal, tá? E a próxima aula vai ser sobre a terceira forma normal e a gente fecha esse ciclo de normalização, ok? Muito obrigado e até a próxima aí.